Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, com gente que eu gosto, com gente que entende e que pode discutir tudo nesse Brasil, inclusive Brasil. Marcelo Brabo, advogado. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, amigo Geraldo. Um prazer imenso. Saudade, viu? Bate-papo. Saudade é toda minha. Não é, rapaz, é aquele negócio de OAB daqui, OAB de lá e tal, coisa acabou, né? Porque era um negócio danado, né? Você não podia, quando você acordava tinha um advogado aqui, já tinha outro advogado ali e por aí vai. Mas no fim deu certo. Entre mortos e feridos, salvam-se todos. O importante é isso, faz parte do processo democrático. Faz parte do processo e faz parte do processo continuar e levar a coisa como manda o figurino. O importante é você sair maior do que o que entrou em todo o processo, seja profissional, seja atividade familiar, no que for, a pessoa tem que sair maior. Lembrando que eleições passam e situações pontuais passam e as pessoas ficam. Não tem a menor dúvida. Marcelo, me diga uma coisa, estamos vivendo um Brasil diferente, um Brasil cheio de problemas, problema até a alma, de tudo quanto é jeito. Problemas no executivo, problemas no legislativo, o judiciário entrando em assuntos do legislativo, por aí vai. E sobre esse aspecto eu queria começar ouvindo você. Como é que você enxerga essa questão? Por exemplo, agora, acabou de acontecer essa questão do impeachment, que entrou um ministro do Supremo e disse, não, vamos refazer as regras ou ver se essas regras estão certas ou não estão certas. Como é isso? Conta pra gente. Faz parte do processo democrático, Geraldo. Até porque nós temos o impeachment, ele é baseado numa lei de 1950, a Lei 1079. É verdade. É uma lei muito antiga, é uma lei que já foi testada em diversos momentos da República. Se a gente observar, todos os presidentes de 1988 para cá, ou sob o julgo já da democracia, foram submetidos. O único que não teve nenhuma manifestação ou pedido de impeachment contra ele foi o Itamar Franco, mas todos os demais tiveram pelo menos um pedido de impeachment contra ele. Então é uma lei antiga, mas aí nós vivemos uma democracia nova, instituições novas, e que permite isso. E infelizmente ou felizmente, nós temos o judiciário, que é para analisar a legalidade dos procedimentos. Sem dúvida. Eu tenho um pouco de receio quando o judiciário quer ditar a norma a ser aplicada. Então você chegou onde eu queria. No meu modo de ver, o judiciário ele deve apenas corrigir eventual ilegalidade. Muito bem. E o ministro, Fachin, quer fazer um pouco mais. Ele quer dizer o procedimento a ser observado. Eu acho que a quem cabe dizer este procedimento é o Legislativo, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado. Poderia apenas, tão somente, tanto ele como o Supremo, dizer, olha, isso foi feito de maneira ilegal, isso transborda a possibilidade ou contraria o direito de defesa. Aí sim intervir, mas não de uma maneira geral. Você dizer que o procedimento a ser observado e adotado é aquele. Pois é, então na hora em que ele manda parar um sistema para dizer qual vai ser a metodologia. E vou mais, Geraldo, se a gente observar, não apenas como uma pessoa que atua na área jurídica, mas como um espectador, um cidadão, a gente observa que há algumas incongruências. Nós tivemos decisão do ministro Celso de Mello, do ministro Fux, do ministro Toffoli, mais recentemente da ministra Rosa Weber, em situações relativas à Câmara, e que disseram sempre o seguinte, olha, é mérito administrativo, eu não posso intervir para dizer o que pode ser feito ou não, eu só posso intervir quando existiu ilegalidade, o que na minha ótica não é o caso. Então, na tua ótica e até com base nesses exemplos que você acabou de dar, que mérito ele está julgando aí? Ele está indo mais além, ele está fazendo como aconteceu na situação relativa ao ex-presidente Collor, até porque aquele foi o primeiro dos procedimentos pós a nova Constituição. A gente não pode querer confundir. Naquele momento, a intervenção do Supremo, ela foi prestigiosa, porque nós vivíamos sim com a existência da legislação, que é de 1950, mas nós vivíamos a partir dali a democracia plena, que nós não vivíamos anteriormente. Muito bem, muito bem. Agora eu te pergunto uma coisa, Marcelo. Até que ponto essa lei de 1950, ela não é mudada ou ultrapassada pela Constituição de 88? Olha, ela pergunta de lei. Ela foi recepcionada, até porque nós tivemos inúmeras situações desta natureza. Alguns querem dizer, olha, está acontecendo isso com a presidente Dilma, eu sou contra um ato de perseguição, e eu não vou por aí. Eu acho que esse procedimento aconteceu com todos os presidentes, à exceção de Itamar Franco. É um ato natural e que faz parte do nosso procedimento republicano. Sem dúvida. Faz parte da democracia. Eu vou mais além, eu acho que é uma obrigação, seja do presidente ou de qualquer homem público, prestar contas. Ninguém está
ficar livre ou acima da lei, ou pode ficar fora do palio da lei. Na situação específica da presidente Dilma, se a gente der uma lidinha com mais vagar no artigo 10 da lei 10.079 de 50, a gente vai observar que a situação das pedaladas fiscais e orçamentárias, elas são sim o fato típico a justificar a abertura do impeachment. Posso até não avaliar de uma maneira diferente, dizer que não há gravidade para você retirar o mandato, mas que existe a tipicidade para a abertura do procedimento, existe. E a gente não pode justificar... O que diz a lei de 1950? No artigo 10 diz o seguinte: quando você contraria os regramentos orçamentários. Perfeito. E o que foi o caso? Que você gastou mais do que o que estava consignado, Perfeito. Sem pedir a abertura do procedimento aí de suplementação necessário. Muito bem. E o que poderia ter sido feito? Tanto existe a irregularidade que a presidente Dilma encaminhou ao Legislativo, o Legislativo aprovou este procedimento, que foi regularizando a pauta fiscal. Alguns dizem, olha, se regularizou, eu não tenho ilegalidade. Só que o procedimento no âmbito do impeachment é um processo político-administrativo, Perfeito. não é criminal. Exato. A lei, quando é no âmbito criminal, ela beneficia, ela retroage para beneficiar. Mas no âmbito civil, no âmbito administrativo, ela não pode retroagir para beneficiar. Muito a bem. irregularidade existiu, não vai deixar de existir. E na hora em que essa irregularidade existe... Você vai ter que sancionar. Agora, esse sancionamento você pode entender até mesmo ao impedimento, ou pode entender em consequências outras, até mesmo dizer que aquele procedimento é irregular, mas que ele não tem o condão ou é suficiente para alijar do exercício do mandato. Muito bem, porque aí muda tudo. Muda a figura. Aí passa a ser jurídico. Aí passa a ser uma análise jurídica. Muito bem. Agora vamos ao seguinte: existem dois processos aí em andamento. Um se fala muito, que é o do impeachment. Sim. E o outro é o que diz respeito, inclusive, à tua especialidade, que é um processo eleitoral que existe aí contra gastos excessivos, né, abuso do poder econômico na última eleição. E que o TSE reabriu. Que o TSE reabriu. Tinha sido arquivado monocraticamente pelo ministro Otávio Noronha. Muito bem. Posteriormente houve um agravo regimental, foi dado provimento neste agravo regimental, hoje está com a ministra Maria Tereza, e que vai ser julgado colegiadamente. O TSE vai ter a oportunidade de dizer se houve ou não abuso, se houve ou não a prática de conduta vedada, notadamente quanto às doações, que são alvo, inclusive, da Operação Lava Jato, que estão aí. Então, o TSE vai ter a possibilidade. Agora, ao contrário do procedimento de impedimento ou impeachment, que atinge apenas e tão somente a presidente da República, no eleitoral, se houver uma eventual cassação, atinge tanto a presidente como o vice. Vice-presidente. Como vice. Bom, então, por que eu estou lhe perguntando isso? Porque a gente sente um silêncio absoluto sobre o segundo processo, que é o processo eleitoral, como se ele fosse de menor importância, quando me parece de maior importância até do que as tais pedaladas fiscais que poderiam ter sido corrigidas administrativamente. O que você me diz? Eu não digo que isso é de maior ou de menor relevância, Geraldo. Eu acho que todos os dois têm uma relevância muito grande. Um tem um viés mais político, que é o impeachment. Eu vou mais além, se no último domingo nós tivéssemos o clamor das ruas, que não tivemos, Exato. Nós teríamos uma ambiência para o impeachment. Eu acho que uma outra situação também que a gente não pode perder de vista, apesar de não estar no rito da Lei 1079, mas a gente não pode deixar de observar que existe hoje uma rejeição ao governo muito grande. Muito. A pesquisa do Ibope ontem, ela é reveladora, quando ela diz que há uma aprovação de apenas 9% e uma rejeição de mais de 70%. Exatamente. A desaprovação hoje é muito grande, ela chega quase à unanimidade, o que é uma situação muito perigosa, mas não houve a recepção por parte das ruas. Mas uma situação dessa pode mudar, até porque é um procedimento muito longo, não vai se acabar antes de 4, 5 meses pela frente. Você não acha que essa questão da não recepção das urnas não será porque a incredulidade do brasileiro está crescendo profundamente? Eu acredito. Até nisso. Eu acredito também, Geraldo, agora acho que não é só isso. A gente tem que observar que nós estamos no final do ano, nós estamos na véspera aí das festas natalinas. Exato. E a gente observa que o povo brasileiro, ele por natureza, ele é muito festivo. E tem alguns momentos que também. nada funciona. Exatamente. Essa época de festa de final de ano, a época do próprio Carnaval, Semana Santa. Então acho que isso também contribuiu. Agora, possivelmente, vai haver outros movimentos. E que pode essa tônica mudar. Hoje, se a gente observa pelo clamor das ruas, não existe esse clamor.
mas a coisa é cíclica. Pode não ter hoje, pode ter em janeiro, fevereiro ou mais à frente. Muito bem, mas até em você, eu sinto que você fica mais propenso à questão do impeachment do que da questão eleitoral. Porque você não acredita na cassação? Não é que eu não acredite. Agora, nós nunca tivemos no âmbito da justiça eleitoral uma cassação de um presidente da República. Seria o procedimento único até hoje. Então, a gente já teve cassações de prefeitos, de deputados, de governadores. Não é que não possa acontecer. Agora é uma medida extrema e radical. E que você abre uma via perigosa. Porque quando você caça um presidente da República, você está afetando não a vida de um município, não a vida de um estado, mas uma vida de uma nação toda. Perfeito. E você traz consequência para ambos. E você atingiria também com essa consequência o maior partido brasileiro, que está sendo atingido hoje pela Operação Lava Jato, mas você atingiria por uma outra via, que era uma via jurídica, e dizendo o seguinte, que ele conestou para a prática de todos esses ilícitos. Você entra num assunto que eu ia entrar, sem dúvida alguma, que é a questão que aconteceu hoje, dia da gravação, hoje é quarta-feira, dia 16, se não me engano? 16. E nós tivemos aí a surpresa, aliás, foi ontem, né? Ontem, dia 15. Ontem, dia 15, a surpresa de várias pessoas sendo investigadas, inclusive figuras que a gente não esperava que chegassem ao ponto da investigação, certo? E todas elas muito focadas em relação ao PMDB. Muitas. Eu diria que a grande maioria focada. Como é que você enxerga politicamente isso? Olha, politicamente, como cidadão, Geraldo, a gente fica satisfeito, porque a gente observa que ninguém está aí alheio ao julgo da lei e que o Supremo Tribunal Federal ele tem a possibilidade de interferir pontualmente. Como advogado, eu fico preocupado, porque a gente, querendo ou não, a gente atinge as instituições, nós vamos terminar tendo uma instabilidade política maior ainda e com reflexo para outras searas, inclusive a econômica. A gente tem que observar que, numa situação como essa, nós temos aí os dois poderes aí diretamente envolvidos e com a possibilidade de serem comprometidos. Tanto o Poder Executivo, através da Presidência da República, como o Poder Legislativo, através das suas duas casas, tanto Câmara como Senado. Exatamente. Mas o importante da história, que me pareceu profundamente estranho, foi esse toque em todo um PMDB, praticamente, que era exatamente o partido que estava mais aliado ou alinhado com a Presidência da República, e que, de repente, em função disso, começa a desalinhar e também as forças desequilibram. E não só isso, Geraldo. A gente tem que observar o seguinte, a gente acha que nasceu essa decisão do nada, mas não nasceu. Não. Essa decisão, possivelmente, nós não conhecemos os meandros dela, mas possivelmente foram resultantes de eventuais delações premiadas. Não tenha dúvida, eu acho que é por aí. Vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais e na volta a gente continua com esse papo admirável com uma pessoa que entende tudo do direito, e isso é muito importante nessa discussão do Brasil de hoje. Vou falar rápido agora, apenas lembrar a vocês do Riacho Doce Beach Residence, que está lá para você conhecer, e vale a pena conhecer os apartamentos todos voltados para o mar, 303 apartamentos. A Ecoprime, que transforma o seu carro como se tivesse saído de fábrica rapidamente, gastando apenas meio litro de água. É um lugar de lavagem realmente, mas é diferente, é totalmente diferente. Ao Gás Conforto, a loja que tem no Passeio Estela Maris, e que você aprende a utilização do gás encanado, que é o nosso gás natural, as várias utilizações, não só aquela do fogão, que é a mais conhecida. O buffet da Isabel Pinheiro, agora entrando na maioridade, né? Porque quando entrar em 2016, ela estará completando 21 anos de vivência dentro desse estado de Alagoas e fazendo realmente um senhor buffet. E a nossa queridíssima Bodega do Sertão, onde estamos sempre fazendo o nosso bate-papo com Geraldo Câmara. Voltamos já.